na carta aos Hebreus. Nós retomamos já pela manhã a exposição na carta aos Hebreus. Nós tivemos alguns eventos aí durante esse período, mas pela graça de Deus nós vamos voltar ao estudo dessa carta. Hoje nós vamos por o capítulo 7 da carta aos Hebreus. Até aqui, até o capítulo 6, nós já vimos aí 14 sermões. Forma que esse é o 15º sermão na carta aos Hebreus, e agora nós vamos, se o Senhor assim nos permitir, caminhar até o final, se bem que nós já temos aí 2 intervalos já marcados aí, né, que seria o Natal e o Ano Novo, então não terminamos a carta aos Hebreus esse ano, não terminaremos esse ano, mas isso não é um problema. Pela graça de Deus, nós temos aí tempo para continuar estudando esse texto das Escrituras. Assim como foi pela manhã, eu quero explicar um pouco para os irmãos. Nós vamos ler na Nova Versão Transformadora. Às vezes alguns irmãos falam: nossa, pastor, no mesmo culto a gente lê Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora. Por que isso? Por que tantas versões, né? Eu sei que o sermão não é sobre versões e tradução de Bíblia, mas só para nós termos uma ideia, as versões, elas existem por conta da atualização da língua, da própria língua portuguesa, né? Eu lembrei, a minha primeira Bíblia que eu ganhei era Revista e Corrigida. Alguns já viram essa Revista Corrigida, que não tinha coisas, tinha as coisas, né? Alguém pode lembrar dessas coisas. Passando um tempo, eu migrei para Revista e Atualizada, onde as coisas já eram coisas mesmo, né? Mas ainda tinha alguns termos que não eram tão comuns. Eu lembro uma vez que alguém perguntou para mim: nossa, pastor, mas o apóstolo Pedro era um homem culto, né? Pedro era um pescador, que na tradução foi traduzido na língua culta, mas Pedro era um homem de linguagem bastante comum. Com o passar do tempo, a língua também foi se atualizando, né? E vieram outras versões, como a Nova Tradução na linguagem de hoje, que embora ela tenha um empobrecimento teológico, que ela busca trocar todos os termos por termos mais simples, mas ela também tem o seu lugar, que é para a leitura de pessoas mais simples, que não conhecem tanto a questão da profundidade da língua portuguesa, e temos versões mais atualizadas, como a Nova Versão Internacional e hoje a Nova Versão Transformadora. Se bem que hoje pela manhã eu lembrei que eu ganhei das nossas irmãs Delfino, né, as tias Antônia, Isabel e tia Fica, eu ganhei uma Bíblia que não era nem com F, onde era F era PH, né? Era Revista Corrigida Fiel, bem antiga. Elas mandaram encadernar e me entregar naquela Bíblia com capa azul, ainda tenho ela guardada com muito carinho em casa, de uma versão ainda mais antiga. Então, por que nós temos várias traduções, pastor? São Bíblias diferentes? Não. É a mesma Bíblia com a mesma verdade, só que em uma linguagem que é mais falada, uma linguagem mais comum para nós. E como o texto de hoje, eu gosto muito de usar 2 versões, a Almeida Atualizada e a Nova Almeida Atualizada. Mas lendo nessas versões, eu percebi que o texto de hoje ele é um pouco complexo de se entender. Eu fui lendo a Nova Versão Transformadora e ele me pareceu mais audível, mais inteligível através dessa versão. Por isso, nós vamos lê-lo na Nova Versão Transformadora. Se você não tem ela aí, nós projetaremos para que você possa acompanhar, mas aqueles que têm aí as Bíblias digitais podem acompanhar também na leitura da sua Bíblia. De modo que nós vamos ler o texto da Escritura para nós meditarmos em Hebreus, no seu capítulo 7. Aqui, logo de início, na minha Bíblia, ela traz o seguinte título: Melquisedeque é maior do que Abraão. Quero convidar os irmãos que acompanhem a leitura das Escrituras. Diz assim o texto bíblico: esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça. Enquanto rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Não há registro do seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum dos seus antepassados, nem do começo, nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca,
a reconheceu ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregam por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter abençoado, ou melhor, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, o antigo requisito por ser fraco e inútil foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem juramento, mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como esse que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado num lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Louvamos o teu nome, Senhor, porque mais uma vez nos reunimos na tua casa com parte do teu povo, para abrirmos a tua palavra, meditarmos das Escrituras, cantarmos hinos de louvor a ti. E o que nós queremos lhe pedir, Senhor, é que por misericórdia e graça, o Senhor mesmo edifique os nossos corações. O Senhor cuide de nós, o Senhor derrame bênçãos e abra as nossas mentes e ouvidos para que ouçamos a tua palavra e nos guiemos por ela para a glória do teu nome. É em Cristo que oramos. Amém e amém. Jesus é o sacerdote que nós precisamos. E eu e você precisamos. Embora nós tenhamos cantado
vários hinos hoje, ainda vamos cantar mais alguns no momento de terminar o culto. Eu lembro-me de uma canção que nós temos cantado na igreja aqui de tempos em tempos, que traz uma letra muito profunda, muito importante de nós meditarmos. Ao bem da verdade, nós deveríamos meditar mais nas coisas que cantamos, né? Eu acredito que as nossas canções deveriam ser profundamente pensadas, elas deveriam ser profundamente meditadas, nós deveríamos pesar cada uma das palavras que temos cantado, porque nós temos direcionado essas canções ao Senhor. E isso é muito importante. E dentre as canções que entoamos na nossa igreja, uma delas nos diz assim: todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Para sempre é o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Eu sei que é muito comum nós ouvirmos, principalmente quando nós estamos lidando com o evangelismo, a expressão: você precisa de Jesus. Mas o que será que nós entendemos, eu e você, quando nós ouvimos essa expressão, que alguém precisa de Jesus? Não raro, interpretamos essa questão no sentido meramente material e sentimental. Como, por exemplo, você precisa de Jesus para ser feliz. Você precisa de Jesus para se sentir amado. Você precisa de Jesus para ter alegria no seu coração. Alguns, você precisa de Jesus para ser um pouco mais calmo. Outros, você precisa de Jesus para ser curado. Você precisa de Jesus, aqueles mais soberbos, mais altivos, para adquirir posses, para galgar no status quo da sociedade. E não são poucas as vezes que os nossos argumentos evangelísticos se limitam a meras coisas humanas, meras coisas terrenas. Você precisa de Jesus para conseguir alguma coisa aqui. Embora o que eu vou dizer agora soe até de uma maneira estranha aos nossos ouvidos, mas a grande verdade é que, para termos essas coisas todas, não necessariamente precisamos de Jesus. Ou você não conhece algum ímpio que é feliz? Você conhece algum ímpio que goza de boa saúde? Você conhece algum ímpio que tem uma família boa, invejável, bons filhos, educados? Você não conhece nenhum ímpio que seja rico, abastado, que tenha um bom status quo, diplomas, conhecido na sociedade? Então, quando nós dizemos que precisamos de Jesus para ter estas coisas, nós estamos diminuindo o ministério sacerdotal de Jesus. Porque para termos qualquer uma dessas coisas, veja bem, não que essas coisas sejam ruins e não que a reboque da salvação, algumas delas não possam vir. Mas quando nós dizemos que a necessidade que temos de Jesus é por alguma dessas coisas terrenas, nós estamos diminuindo e destruindo o seu sacerdócio, que é uma das coisas que só Jesus pode fazer por nós. A nossa necessidade de Jesus vai muito além dessas coisas terrenas. A nossa necessidade de Jesus vai muito além dessas coisas que não são primordiais a nós. A nossa necessidade de Jesus é para resolver o grande e maior problema que nós temos, que não é saúde, não é dinheiro, não é poder, não é status, mas é o pecado. Jesus é o único que pode, de fato, resolver o maior problema que nós temos. E ele faz isso por intermédio do seu ministério, por intermédio do seu sacerdócio. Jesus é tudo o que nós precisamos para o perdão dos nossos pecados, para tornar-nos aceitáveis diante de Deus. E por que eu estou falando dessa forma e fazendo essa introdução? Que tal qual aqueles irmãos, os primeiros leitores da carta aos Hebreus, muitas vezes nós também buscamos nos aproximar de Jesus para termos coisas que nós poderíamos ter sem Ele. E por que nós poderíamos ter sem Ele? Porque não são coisas primordiais
a nós. Não são coisas que de fato nós levaremos para a eternidade e a glória no céu. E quando nós focamos o olhar para Jesus nessas coisas terrenas e não as alcançamos, inevitavelmente nós nos frustramos. E não são poucos aqueles que até mesmo abandonam a fé. É o que estava acontecendo com os irmãos hebreus. Quero relembrar aos irmãos algumas coisas que nós já vimos aqui. O autor da carta aos Hebreus está escrevendo para um grupo de irmãos que muito provavelmente era convertido do judaísmo. Gente que conhecia a fé judaica, e é exatamente por isso que o livro de Hebreus é rico em exemplos do Antigo Testamento, mostrando como Jesus é maior do que cada um dos rituais, do que o sacerdócio, do que os profetas de todo o Antigo Testamento. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Filho do Deus vivo, ele sustenta todas as coisas. E por que o autor faz isso? Porque muitos daqueles irmãos que haviam se convertido estavam buscando em Jesus coisas que Jesus em nenhum momento se propôs a oferecer a eles. Eles queriam tranquilidade, eles queriam paz. Hoje pela manhã, enquanto ministrava, eu lembrei que lá antigamente tinha um programa de televisão, muito antigamente, né? Onde tinha lá uma propaganda de uma organização que era Organizações Tabajara, né? E ele vendia um monte de coisa que não funcionava, um monte de coisa que não prestava, e ele fazia um evento para vender aquelas coisas, mais ou menos como a gente faz quando assiste o Shoptime, sabe? Está passando lá um micro-ondas, fala, esse micro-ondas, ele é diferente dos outros. Vai, esquenta a comida igual a gente usa os outros para esquentar a comida. Mas eles constroem uma propaganda como assim, a sua vida nunca mais será a mesma se você não comprar esse produto, né? Eu lembro uma vez o cara vendendo lá uma coisa para lavar lá, e mostrava a mulher lavando roupa assim, e ela quebrava a unha. Isso é meio normal, né? De lavar as coisas aí, né? E passava assim, você está cansado desse tipo de vida? Então compre lá a buchinha especial que esfrega a roupa sozinho, alguma coisa assim. Muitas pessoas vão para Jesus nessa perspectiva quase que de os seus problemas vão acabar. Seus problemas serão 100% solucionados. Você não enfrentará mais lutas. Você não enfrentará mais adversidades. Mas quando eles adentram na vida cristã, eles percebem que em nenhum momento nas Escrituras isso foi proposto por Jesus. E muitas vezes eles se frustram. Exatamente porque eles ainda não tiveram a perspectiva de buscar a Jesus por aquilo que Jesus tinha de fato a nos oferecer. E o autor de Hebreus nos mostra que em Jesus nós encontramos a palavra viva de Deus. Em Jesus agora nós temos uma esperança futura para um descanso eterno. Em Jesus agora nós temos um eterno e sumo sacerdote perfeito, um sacrifício perfeito, em quem nós podemos confiar para todo sempre e para todos os momentos. Em Jesus, nós temos o único caminho, verdade e vida que nos leva para o céu. E é nessa perspectiva que o autor de Hebreus, para falar de Jesus, ele levanta estas três figuras do Antigo Testamento. Ele fala sobre Melquisedeque, ele fala sobre o dízimo e ele fala sobre Arão. E essas figuras, em se tratando dos livros dos Hebreus, desses irmãos que entendiam dessas figuras do passado, elas servem para mostrar para aqueles irmãos a supremacia do sacerdócio de Jesus e porque eles não deviam abandoná-lo. Essas figuras aparecem aqui, por exemplo, Melquisedeque apareceu só 2 vezes no Antigo Testamento. Hoje pela manhã o presbítero Joaquim, na liturgia, leu exatamente o texto de Gênesis, capítulo 14, quando fala que Melquisedeque apareceu diante de Abraão, depois de Abraão ter vencido uma guerra, e Abraão lhe entregou o dízimo. Aqui também nesse texto temos a figura do dízimo, e diga-se passagem, muitas pessoas acham que o dízimo é o primordial nesse texto. Não. O dízimo está aqui com um objetivo muito claro, que é o objetivo de mostrar a autoridade daquele que o recebeu, mostrar o reconhecimento, a gratidão e a adoração a Deus daquele que estava oferecendo e mostrar qual é essa relação entre o sacerdócio de Jesus e os sacerdócios terrenos. E também nós vemos aqui a figura de Arão como um sacerdote limitado, de uma linhagem humana, mostrando àqueles irmãos que todo o ritualismo legalista ao qual eles serviam anteriormente estava ultrapassado e obsoleto
uma vez que Jesus havia aperfeiçoado todas essas coisas. E eu quero me valer dessas três figuras para que nós meditemos hoje sobre o porquê que nós precisamos de Jesus. O porquê Jesus é esse sacerdote que nós precisamos para além das coisas terrenas. As coisas terrenas ele já nos habilitou. E pela graça comum que ele distribuiu sobre todo mundo, ele proporcionou ferramentas para que nós alcancemos. Mas existe algo que ele não legou para o aspecto criacional das pessoas. Existe algo que ele não entregou na mão das religiões, das denominações. Existe algo que ele não entregou na mão do ritualismo. Existe algo que somente ele pode e continua fazendo, que é nos salvar. Nos ligar a Deus. Não tem outro meio de sermos ligados a Deus que não seja por meio de Jesus. E aí o autor dos Hebreus nos linka esses três exemplos, dos quais o primeiro é o Melquisedeque. Fator Melquisedeque. Ele mostra que Jesus é um sacerdote com raízes na história. Quem foi Melquisedeque? Ah, pastor, eu sei, é o diácono da igreja aqui, né? O diácono Melquisedeque herdou esse nome do grande personagem bíblico Melquisedeque. Qual é a importância de Melquisedeque na história das Escrituras, na teologia bíblica, nesse texto e para a nossa compreensão nos nossos dias? Porque nós temos a citação aqui. Qual a relação com o fato dele ter recebido o dízimo de Abraão? O autor traz Melquisedeque à baila aqui, exatamente para mostrar para aqueles irmãos hebreus e também a nós, que Jesus não era um mero personagem histórico do seu tempo. É importante que nós lembremos, irmãos, que a carta foi endereçada aos primeiros leitores, e esses leitores distavam cerca de 60 anos de Jesus ter nascido. A carta aos Hebreus, datada aí anos 90, anos 70, não temos aí uma datação exata, mas aqueles irmãos, eles haviam abandonado a fé judaica, porque eles ainda tinham muito bem fresco na memória o evento de Jesus. Há poucos dias, Jesus havia transtornado a história. Lembra do livro de Atos dos Apóstolos, sobre os seguidores de Jesus, dizendo, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui também. Jesus era um personagem muito forte. Aquilo que Jesus fez marcou a história da humanidade e perpetua até hoje. Agora você imagina naquele tempo. O evento era muito fresco, mas acontece que como eles foram para a fé, e agora eles estavam sucumbindo às tentações no meio das adversidades, alguns pensando em abandonar Jesus, o autor vem mostrando a supremacia de Jesus sobre todos os aspectos, e aqui ele lança diante daqueles irmãos o aspecto histórico, antigo, da teologia bíblica sobre de onde vem Jesus. Ele está relembrando aqueles irmãos, falando, olha, esse Jesus, filho do carpinteiro, filho da menina, moça Maria, ele é muito além disso. Ele não é um personagem que de fato apenas nasceu naquele tempo. Ele é o Filho de Deus sobre o qual toda a aliança do Antigo Testamento está fundamentada. Ele é aquele em quem Deus chamou para si um povo. Você não pode abandoná-lo porque ele não é apenas uma figura. Eu lembro que há uns 23, 24 anos atrás, 24, 25 anos atrás, estávamos ainda na cadeira do seminário e alguns professores tinham um costume terrível de sempre falar, olha, agora nós vamos falar do Jesus histórico. Agora nós vamos falar do Jesus histórico. Ora, irmãos, não tem dois Jesuses, né? Não existe um plural aí para Jesus, esses neologismos. Não tem dois. Nós temos um Jesus. É o Jesus da fé. É o Filho eterno do Deus eterno que veio em carne, habitou entre nós, empoeirou os seus pés na suja terra da Palestina, entrou no mundo dos viventes e, como diz o apóstolo João, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não há dois personagens, um personagem histórico, verdadeiro, e um fictício sobre o qual nós lançamos uma perspectiva de fé. Não tem essas duas figuras, nós temos um único, que estava desde toda a eternidade. João diz que ele estava desde o princípio.
Às vezes a nossa ideia de princípio ela é um pouco limitada. Porque às vezes a gente simplesmente pensa princípio como começo. E o pastor está errado, não é isso não? É sim, mas há uma profundidade maior nisso. Quando João diz que ele estava desde o princípio, significa que quando todas as coisas que hoje são existentes começaram a existir, não havia nada, Jesus já estava lá, dando origem, juntamente com o Pai, a todas essas coisas. E vai mais o texto das Escrituras. Ele estava no princípio, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É exatamente por isso que o autor de Hebreus traz à baila o personagem de Melquisedeque. E ele identifica Melquisedeque como um tipo de Cristo. Por quê? Eu quero traçar algumas curiosidades acerca do Melquisedeque, para nós entendermos um pouco mais acerca disso. Por exemplo, o nome Melquisedeque significa rei da justiça. E isso para nós talvez seja apenas um significado comum de nome. Mas para aquele povo, os leitores iniciais daquela carta, eles entendiam. Esse Jesus é o mesmo da raiz, ele é o rei da justiça. Isso se aplica diretamente à pessoa de Cristo. Ele é o rei que viria, prometido por Deus, para estabelecer um novo reino, uma nova estrutura, uma nova relação para com os homens. Melquisedeque já nasceu rei e sacerdote, tal qual Jesus também já nasceu como rei e sacerdote. Nenhum sacerdote da linhagem de Arão jamais foi rei. Nenhum deles. Na verdade, o serviço, o ministério sacerdócio sempre lhes foi colocado. Eles nunca nasceram com isso per si, mas Jesus, tal qual Melquisedeque, já nasceu como rei e como sacerdote. Diz mais ainda algum aspecto, diz que Melquisedeque era rei de Salém. A palavra Salém significa paz. Alguns historiadores colocam Salém como sendo a Jerusalém, o rei de Jerusalém. Jerusalém é a casa da paz, Jerusalém. O lugar de onde o nosso Senhor reina, um lugar onde nosso Senhor reinará, restaurando-a completamente. Jesus é esse rei da paz. Ele é o príncipe da paz, dito pelo profeta. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os ombros desse menino que nasceu. E qual o seu nome? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Portanto, quando o autor de Hebreus traz à baila o personagem Melquisedeque para mostrar que Jesus é dessa linhagem, ele o faz porque tanto o seu nome quanto os seus ofícios apontam para a pessoa, para o ministério sacerdotal de Cristo Jesus. Porém, Melquisedeque se assemelha com Cristo também na sua origem. A Bíblia não apresenta um registro nem do seu nascimento e nem da sua morte. E isso se aplica à pessoa de Cristo. Não teve princípio de dias e também nem fim de sua existência. Ele é um sacerdote eterno. O sacerdócio dele não dependia de sucessão terrena, diferentemente do sacerdócio de Arão. Cristo, como Melquisedeque, mantém o seu sacerdócio até os nossos dias, eternamente. Enquanto os sumos sacerdotes, descendentes de Arão, morriam, e o sacerdócio terreno é limitado exatamente pelo exercício da vida humana. Todos nós somos limitados, todos nós somos finitos. O sacerdócio de Jesus não. É um sacerdócio eterno. E mais ainda, o autor, depois de identificar Melquisedeque com Cristo, mostra a superioridade de Melquisedeque em relação a Arão, ao explicar que Arão, depois de receber uma vitória das mãos de Deus na batalha contra Quedorlaomer, encontrou-se com Melquisedeque e entregou a ele os seus dízimos. Ora, pastor, o que isso tem a ver com o texto e por que isso aponta para Jesus? Os dízimos aqui, eles não aparecem para falar sobre uma questão de lei ou uma questão monetária. Diga-se de passagem,
esse texto de Gênesis 14, ele é anterior à lei. A lei foi dada em Êxodo, capítulo 20. Gênesis 14 é anterior ao conceito de lei. Abraão tinha acabado de ser chamado como pai das nações. E Deus levantara Abraão do meio de uma terra completamente ímpia. O seu pai, o nome do pai de Abraão era quem? Terá. E Terá tinha uma profissão. Quem lembra qual era a profissão de Terá? Ele era construtor de deuses, né? Ele fazia imagens para adoração. E Deus disse a Abraão: você sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te enviar. Lá eu vou te abençoar. De ti eu farei uma grande nação. Vou abençoar todo mundo que te abençoar e vou amaldiçoar todo mundo que te amaldiçoar. Digo mais: em ti serão benditas todas as nações da terra. De maneira que em Abraão, Deus está levantando, Deus está criando, Deus está separando um povo exclusivo para si, para a adoração. Um povo totalmente dele, exclusivo para proclamar a graça dele. E esse patriarca, esse em quem Deus levantou esse povo, Abraão, encontrou-se com Melquisedeque no deserto. E diante de uma vitória que ele havia recebido de Deus, ele reconheceu que Melquisedeque prefigurava aquele que era maior do que ele, e ele entregou os seus dízimos para Melquisedeque. A perspectiva aqui não é de dinheiro, irmãos, é de adoração, de reconhecimento de quem é maior. E diz mais: quando Melquisedeque recebeu esses dízimos, ele abençoou a Abraão. E olha o que o autor de Hebreus nos diz no versículo 7. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Ou seja, Melquisedeque está na história como aquele que tem poder para abençoar a raiz de todo o povo de Deus, Abraão. Os dízimos eram pagos pelos judeus em reconhecimento às bênçãos que eles recebiam. E Melquisedeque recebeu os dízimos de quem? Abraão. Nesse sentido, estava sendo prefigurada a superioridade dele sobre os futuros sacerdotes que seriam gerados em Arão e Levi, pois o pai Abraão já estava dando os dízimos ao Melquisedeque. Quando o autor de Hebreus mostra Jesus como um tipo de Melquisedeque, ele está dizendo: ele é maior do que qualquer tipo de sacerdote. Diga de passagem, o texto nos diz: quando Abraão deu os dízimos ao Melquisedeque, é como se o próprio Arão estivesse dando. Por quê? Porque Arão estava na raiz de Abraão. Todos os outros sacerdotes estão debaixo da orientação de Cristo. Assim, o autor de Hebreus mostra a supremacia e a extensão do sacerdócio de Jesus. Ele é eterno, tal qual Melquisedeque, a quem o próprio pai Abraão, reconhecendo a sua divindade, entregou os seus dízimos. Então aqui é lançada uma raiz histórica. O Jesus que nós cremos não é um mero personagem que nasceu ali no Oriente Médio, na região da Palestina, Galileia dos gentios. Ele é o Filho eterno de Deus. Ele é o único que pode nos salvar de todos os nossos pecados. E aí o autor nos lança uma segunda comparação. Ele fala exatamente de Arão. Se ele falou de Melquisedeque, esse sacerdócio eterno, agora ele fala de um outro sacerdote que eles conheciam, que era Arão. E aqui eles nos mostram que Jesus é um sacerdote perfeito e superior ao sacerdócio arônico. Cristo, ele é um sacerdote perfeito de uma outra linhagem. Sacerdote de uma linhagem que não é levítica. Diga-se de passagem, quando nós lembramos da história do povo de Deus, assim que o povo entrou em Canaã e conquistou a terra de Canaã, eles fizeram a divisão da terra em 12 tribos. Lembra disso? Todas as tribos tinham uma herdade, porém uma delas não tinha. Qual era a tribo que não tinha herança de terras? Quem lembra? Escola Bíblica Dominical, hein? Era a tribo de Levi. Qual era a tarefa de Levi? Cuidar do templo, cuidar da adoração, cuidar dos sacrifícios, cuidar dos sacerdócios. E diga de passagem, era de Levi que eram levantados os sacerdotes. Embora eles não tinham uma herdade em forma de terra, eles recebiam todos os seus proventos daqueles que levavam ali as suas ofertas.
Então o povo, quando é citado Arão aqui, eles lembravam muito bem, peraí, Arão é da linha de Levi, aquele que é para ser sacerdote. Mas o autor diz, Jesus não é da mesma linhagem, e ele é sacerdote. Ele é da linhagem de Melquisedeque. E o que difere uma linhagem da outra? A linhagem de Arão é uma linhagem terrena, onde cada vez precisava trocar o sacerdote. Por que precisava trocar o sacerdote? Porque morria. Quantos irmãos aqui não conhecem pastores que passaram por aqui ou estão em outros lugares que já morreram, já foram? Eu conheço grandes pastores, homens de Deus, que me abençoaram e já morreram. Pastor que me batizou morreu aí, 2 anos atrás. Uma morte assim, assustadora, né? Estava andando de bicicleta, teve um mal súbito, tropeçou, caiu e caiu em cima de uma poça d'água. E morreu afogado na poça d'água. Alguns aqui mais antigos talvez lembrem desse pastor que eu vou falar, o reverendo Aníbal. O reverendo Aníbal dispensava microfones. Falava alto. Eu lembro-me que quando ele ia pregar em Astorga, nós dávamos o microfone e falávamos, não precisa. E de fato não precisava. Falava bem alto. O reverendo Aníbal me analisou para ir para o seminário. Eu lembro quando eu sentei naquela sala, vai passar por isso, viu, Leno? Daqui uns dias. Nós vamos naquela sala, os presbíteros, os pastores vão perguntar. Eu lembro quando chegou e entrou o reverendo Aníbal, sempre andou de gravata. Contam as lendas que ele tinha gravata para ficar dentro de casa. Acordava de manhã sempre, aquela gravatona. Eu lembro quando ele entrou em gravata, ele sentou na minha frente. Ele falou, meu filho, você sabe onde você está entrando? Ele falou, porque tem muita gente que quer entrar aqui, mas sem a mínima noção do que vai fazer. E ele era, quem ia questioná-lo, também faleceu. E tantos outros homens de Deus, porque o nosso ministério terreno é limitado à nossa própria vida. Há anos atrás, eu tive um problema de saúde. E eu lembro que até a Patrícia me levou no médico, dirigindo, né? E eu não morria ali com ela dirigindo, então eu não morria mais, brincadeira. Era uma ótima motorista. Mas é que quando a gente está do lado ali, a gente fica cheio de dar palpite, né? Eu acabo tendo assim. Cuidado aqui. Ela me levou no médico, e eu fazendo uma consulta com o médico. E o médico falou para mim, você precisa parar. Você precisa parar pelo menos em 1, 2 meses. Doutor, não existe essa possibilidade. Você precisa parar. E o ministério, ele automaticamente me cortou. Médico, crente, presbítero, ele olhou para mim e falou, seu ministério acaba de que você morre. Parei, não tinha pensado nisso. Por quê? Porque os nossos ministérios eles são limitados à nossa finitude terrena, assim como era limitado o ministério de Arão, que precisou de outros e outros e outros e outros sacerdotes. Mais ainda, Jesus é de um ministério diferente porque é eterno e advindo de uma promessa de Deus. Não era pelas obras da lei, mas ele era o fundamento de uma nova aliança. Então, se Abraão deu os dízimos a Melquisedeque como sinal de submissão, gratidão e reconhecimento de que ele era representante de Deus, uma vez que nós olhamos para Cristo e sabemos que ele é tipo de Melquisedeque, ou Melquisedeque é um tipo de Cristo, nós estamos reconhecendo que esse sacerdócio de Jesus é superior. E o autor nos mostra a superioridade de Cristo exatamente nisso, mostrando que os rituais humanos eles não podem nos aperfeiçoar. Os rituais humanos são limitados. Nós podemos ser bons crentes, fazer as nossas orações, lemos a Bíblia, trazemos os nossos dízimos terrenos aqui. Mas isso não nos aproxima de Deus, diga-se de passagem, isso deveria ser apenas uma resposta daquilo que Deus nos fez. Nós não devemos fazer isso para agradar a Deus no sentido meritório, como se por virmos ao culto, por darmos os dízimos, por orarmos, por lermos a Bíblia, Deus vai nos salvar. Tinha que ser a métrica correta é exatamente o contrário. Eu vou ao culto, eu dou os dízimos, eu leio a Bíblia, eu faço a minha oração, porque Deus me salvou. É um responso, é uma resposta àquilo que Deus fez. Então, quando o autor de Hebreus cita Arão, ele está dizendo todo o ritualismo da lei é inferior à obra de Cristo. E ele diz mais, porque a lei não aperfeiçoa coisa alguma.
Se nós dependemos do nosso ritual para a salvação, nós estamos de todo perdidos, porque o nosso ritual é tão limitado quanto nós somos. Quando ele ainda fala de Arão, ele nos mostra que Arão também era limitado nos seus pecados. Ele precisava, antes de oferecer sacrifício pelos outros, oferecer sacrifício por quem? Por si mesmo, pelos seus filhos, pela sua família. E por isso Jesus é superior, porque ele não precisou oferecer sacrifício por si. Nós vamos ver isso mais para frente. Então aqui nós temos dois aspectos já marcados. O personagem Melquisedeque, como um sacerdote perfeito, do qual é tipo de Cristo. O personagem Arão, mostrando a limitação dos esforços humanos de achegarem-se a Deus. E aí ele termina o texto mostrando quem é Jesus. Ele fala, olha, nós precisamos de algo superior a isso. Nós precisamos de um sacerdote que é eficiente. E é exatamente isso que nos diz. Jesus é um sacerdote eficaz. O que nós precisamos de fato não é de ritualismo. O que nós precisamos de fato não é de coisas aqui terrenas, mas nós precisamos de alguém que resolva o nosso problema. E o nosso problema é o pecado. Esse é o nosso problema. Cristo é o sacerdote que nós necessitamos. E aqui, a partir do versículo 26, o autor de Hebreus começa, ou melhor, finalizando, ele mostra a supremacia de Cristo. Ele diz que Jesus é perfeito em si. Ele é superior a qualquer forma de religiosidade a qual possamos nos apegar. Jesus é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode, de fato, nos tornar aceitáveis diante de Deus. E não aceitáveis porque nos tornou bonzinhos, mas aceitáveis porque estamos debaixo do sacrifício dele na cruz. Veja que declaração fortíssima o autor de Hebreus faz no versículo 26. Uma vez que ele fala de Melquisedeque, ele fala de Arão, ele diz, olha, sobre Jesus, é de um sumo sacerdote como ele que nós precisamos. Que nós precisamos, de fato, é de Jesus. Porque ele é o único capaz de satisfazer as nossas reais necessidades. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala sobre necessidade. Porque às vezes a gente coloca como necessidade aquilo que é vontade. E quando nós alçamos a vontade ao status de necessidade, a gente quer resolver de qualquer forma, né? Eu chamo isso de necessidade sentida, não necessidade real. Por exemplo, quando você fala, eu preciso comprar uma roupa. Se é uma necessidade, pressupõe-se que você não tem mais roupas. Mas se você abre o seu guarda-roupa e tem lá mais 3 ou 4 peças, você pode até dizer, eu quero comprar uma roupa. Mas você já não pode dizer, eu preciso. Porque você pode tirar essa que você está vestido, abrir o guarda-roupa e pegar uma outra. Eu arrisco a dizer que qualquer um de nós passaríamos dias e dias sem repetir roupa nenhuma. Se a gente fosse lá hoje, nós não vamos repetir roupa. Só vai lá, pega uma e põe, pega uma. Tem gente que ia passar quase ano aí. Olha lá. Eu lembro-me que estava lendo um livro sobre casamento e o autor dizia que ele teve uma discussão com a esposa quando ela chegou e abriu o guarda-roupa no momento antes de ir para o culto, falou, amor, eu não tenho roupas para ir no culto. E ele olhou, ficou espantado. Ele falou, você está com um problema seríssimo. E ela falou assim, ela imaginou na mente dela, então eu vou comprar novas roupas. Ele falou, não, você precisa de óculos. Porque o seu guarda-roupa está repleto de roupas. Por onde a gente olha, em cada canto aqui a gente vê roupa. Se você não consegue vê-las, o seu problema é grave. Para além das roupas, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós colocamos como necessidade aquilo que é vontade. Não é ilegítima a vontade. O problema é que quando nós alçamos ela de status, nós elevamos a necessidade, a vontade como necessidade, nós imaginamos que ela é algo essencial para a nossa vida, quando ela não é. Então, quando nós falamos de Jesus, ele é capaz de suprir as nossas reais necessidades. Ele é capaz de nos livrar do pecado, e nós não podemos fazer sem ele.
Ele é capaz de nos perdoar e nós não alcançamos perdão sem Jesus. Ele é capaz de nos ligar a Deus e não há um outro caminho de irmos ao Pai se não for por Jesus. Ele é capaz de nos levar aos céus e não há uma outra estrada pela qual possamos caminhar que não seja Jesus. Ele é capaz de nos tornar perfeitos e não há nenhum tipo de ritual que possa fazê-lo que não seja o sangue de Cristo Jesus vertendo na cruz do Calvário em nosso lugar. Jesus é o único adequado a nós. Tem um hino que cantamos, e até assim, a tradução dele para o português, ela não favoreceu muito o hino, tá? Quando fala que Jesus é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. É um pouco estranho, quem são esses milhares? Né? Mas aqui na tradução do original para cá, se perdeu um pouco o sentido, mas é a ideia de que Jesus é o único adequado para mim. É o único que pode suprir aquilo que de fato eu preciso. Jesus é o número exato nosso. Já fez alguma roupa de alfaiate aqui? Alguém passou por isso? Antigamente eu acho que fazia mais, hoje faz menos, né? Até porque o alfaiate acabou ficando caro. Mas eu lembro uma vez que eu fiz um terno no alfaiate. Primeiro eu achei que ia dar errado. Ele mediu as medidas que eu falei, não mede para cá, mede para lá, estica para cá. Aí você vai na primeira prova. Eu olhei a primeira prova e falei, gastei pano. Era tudo cheio de um palmo para lá, um palmo para cá, e cheio de risco, de giz para cá, e giz para lá. E ele foi colocando, eu achei que ele ia colocar o alfinete nas minhas costas, até puxei o prefeito. Eu falei, pode ficar tranquilo, moço, não vai você não. Ele pegou e colocou ali e tal. E eu olhei aquele negócio, você vai no espelho, ele fala, está ficando perfeito. Eu olhava e falei, meu Deus, isso aqui vai ficar horrível. Já estava pensando, joguei dinheiro fora. Foi mais um dia, foi numa prova, até que chegou o dia final. Ele falou, está aqui o seu roupa. Irmão do céu. Coloquei aquela calça, fechei, falei, meu Deus. Ela não está apertada, ela não está larga, ela não cai, ela perfeita. E coloquei uma camisa, fiz o terno mesmo. Coloquei o colete, falei, não pega. Cá para cá, você estica, levanta a mão. Coloquei o terno, perfeito. Meu número adequado, de acordo com aquilo que precisava, exatamente nas minhas medidas. Hoje ele já ficou um pouco inadequado, ele não acompanhou o corpo, ele ficou preso, ele é limitado. Ele já não é mais adequado. Jesus não é como ele que ficou para trás, mas Jesus é adequado a nós. Não vai faltar nada. É exatamente perfeito. E esses últimos versículos apontam para as qualidades desse Jesus, que é adequado a nós. Somente de Jesus nós podemos dizer que ele é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecados e colocado no lugar de mais alta honra do céu. Você não vê isso em nenhum tipo de sacerdote. É só em Jesus. Em todo o decurso da história do povo de Deus, os sacerdotes, embora separados para o ministério, eram pecadores e limitados. Mas hoje nós temos um sumo sacerdote que é perfeito, mais santo e mais alto que qualquer sacerdote que haja ou que houve sobre a terra. Um sacerdote que ministra no tabernáculo celestial, direto na presença de Deus, e que continua lá intercedendo por nós. Diariamente, Arão e seus filhos tinham que oferecer sacrifícios primeiro por eles e depois pelo povo. Mas Cristo Jesus, não tendo pecado, não precisando oferecer sacrifícios por si, se fez sacrifício, se fez oferta e a si mesmo ofereceu-se em nosso lugar. Com isso, ele resolveu o maior dos nossos problemas, o pecado. Ele se tornou adequado a nós, aquilo que precisava, para toda a eternidade. Ele não precisou oferecer nada por ele. Ele entregou o seu corpo. Agora não precisamos mais de sangues de touros, de sangues de bodes, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, oferecendo-se de uma vez por todas,
para que eu e você nunca mais precisássemos de oferta alguma, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. E por que ele o fez? Exatamente pela sua qualidade, por quem ele é, por sua eternidade, por sua divindade, por sua supremacia, pelo seu sacerdócio perfeito. Jesus é tudo que nós precisamos. Considerando que a nossa maior necessidade não são de coisas terrenas, mas sim de salvação, Cristo já nos proporcionou a salvação que precisamos. Ele é superior a qualquer sacrifício, irmão, a qualquer manifestação de religiosidade, aquilo que possamos nos apegar. De maneira que, hoje, quando nós dissermos para alguém, você precisa de Jesus, nós podemos entender o que essa pessoa precisa. E talvez não, com toda certeza, nós deveríamos mudar as nossas formas de evangelismo. Eu não estou falando de técnica, não é isso. Eu estou falando de pressuposto, de fundamento. Diga-se de passagem, nós não encontramos o modelo de evangelismo que nós temos hoje em muitos lugares, não encontramos nas Escrituras. Quando você ouviu João Batista dizendo assim, vem para Jesus, você precisa dele. Eu vou dizer mais. Quando você ouviu na boca de Jesus, de João Batista, Jesus te ama. Não estou dizendo que ele não ame, que nós não precisamos dizer. Eu estou dizendo que talvez os modelos de evangelismo que nós temos hoje estão errados, porque eles estão centrados em uma necessidade sentida do homem e não na sua real necessidade. João ia na raiz, raça de víbora. Seu problema não é sentir-se amado, seu problema é que você é completamente odiado. E odiado por conta do seu pecado. O seu problema não é que você não tenha coisas, o seu problema é que você não está no lugar certo, no céu. E João diz, arrependam-se, mudem de caminho, mudem de vida, convertam-se ao Senhor Jesus. Quando nós vamos falar que precisamos de Jesus, a gente precisa entender que precisamos dele porque ele é um sacerdote superior. Ele é o único que pode nos levar a Deus. Nós precisamos de Jesus porque ele é o sacerdote eterno. É o único que intercede por nós ainda diante do santo tempo na presença do Senhor na eternidade. Nós precisamos de Jesus, porque ele é um sacerdote eficaz. Enquanto a lei não poderia aperfeiçoar o seu sacrifício, a sua oferta, o seu ofício, de fato, nos perdoou de todos os nossos pecados, nos levando para o céu. Nós precisamos de Jesus, porque ele é o único que nos proporcionou e nos mantém no seu maior presente, que é a salvação. De maneira que nós não podemos abandoná-lo. Abandonar Jesus não é sair da igreja e perder tudo. Abandonar Jesus não é simplesmente frustrar-se com sistemas humanos, é abandonar o único caminho, a verdade e a vida que nos ligam ao Pai Celeste. Que nós possamos nos manter firmes, entendendo por que nós precisamos de Jesus, porque ele é o único que tem poder para nos salvar. Que nós fiquemos firmes nessa salvação, hoje e todos os dias das nossas vidas, para a glória daquele que nos salvou, que vive e que reina. Amém. Louvado seja Deus. Quero orar com você. Eu não sei se até então você tinha uma percepção clara do porquê você precisava de Jesus. Mas eu quero te dizer que você precisa para resolver o único problema que ninguém pode resolver para você. E se você está nele, ele já resolveu. Você não precisa de mais nada. Feche teus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua salvação, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua bondade, Senhor, em nos revelar isso nas Escrituras. E que, de fato, Deus, aquilo que aprendemos acerca do sacerdócio do teu Filho eterno, Jesus, tenha efeito prático nas nossas vidas. Que nós entendamos que a grande, única e real necessidade que temos é sermos perdoados.
sermos salvos, libertos dos nossos pecados, e Jesus é o único que tinha poder para fazê-lo e o fez para a glória do teu nome. Que isso, Senhor, inunde as nossas mentes e corações, de maneira que nós jamais intentemos em abandonar o autor da nossa salvação. E que o Senhor cuide de nós, cuide-nos, fortalecendo-nos nessa fé, no nome daquele que vive e reina